Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho de PIP intrínseca. É um tema um pouco difícil, então me desculpe já antecipadamente se eu me enrolar em alguma parte, tá? E no final eu tento tirar, na medida do possível, as dúvidas. Bom, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de PIP intrínseca, né? Como é que eu posso causar isso? As consequências clínicas disso, quando suspeitar, principalmente com foco na beira-leito e o tratamento, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria só esclarecer alguns termos que talvez eu use durante a apresentação, né? A gente fala muito de driving pressure inspiratório, mas a gente também tem o driving pressure expiratório, que é a diferença da pressão entre as veias aéreas e a abertura da via aérea, por exemplo, entre a pressão alveolar e a abertura da via aérea durante a expiração. A limitação de fluxo expiratório, que é quando eu tenho uma incapacidade de aumentar meu fluxo expiratório, a despeito de eu aumentar meu esforço, né? Eu faço força para expirar mais, só que não consigo. E a gente vai falar hoje só de limitação de fluxo expiratório no volume corrente habitual, ou seja, não forçado. A gente não vai falar de limitação de fluxo forçado, tá bom? Vamos lá. Como medir, né? Eu sei que todo mundo aqui já sabe, né? Quando eu tenho no ventilador uma curva de fluxo, que o fluxo expiratório não chega a zero, eu tenho que pensar em autopipe. E se eu quiser medir isso, eu vou lá e faço uma pausa expiratória e vou ver meu PIP total e subtrair do PIP setado e eu vou ter meu autopipe. Só que a gente vai falar na apresentação que isso é muito limitado e eu tenho uma série de medidas que eu posso ter que me deixam tranquilo quando, na verdade, meu PIP intrínseco está estourado. Né? A gente vai falar mais disso para frente. Bom, quais são os mecanismos de autopipe? A gente tem aqueles pacientes que têm um tempo expiratório insuficiente, né, que isso a gente vê habitualmente, a gente sempre checa quando vê a curva de monitor do paciente, tá? Mas a gente também tem outro mecanismo, que é a limitação de fluxo expiratório, que vai ser um dos nossos focos hoje, tá bom? Então, tempo expiratório insuficiente. A gente tem a constante de tempo, né, que é a complacência vezes a resistência, e, idealmente, eu tenho que ter pelo menos mais do que 3 constantes de tempo expiratório para conseguir expirar aquele volume todo que estava lá dentro do meu pulmão, né? Ou seja, eu tenho que ter pelo menos 4, 5 constantes de tempo para conseguir ter uma expiração completa de pelo menos 99%, né? Qual é o problema? Quando a gente tinha aqueles pacientes com ARDS típica, em geral a complacência é baixa e a resistência é normal, preservada. Então, normalmente eu não tenho problema de tempo expiratório numa ARDS clássica. Mas nossos pacientes com COVID, eles estão, pelo menos inicialmente, têm uma complacência normal ou pouco diminuída, e ao mesmo tempo a gente vê, principalmente quando eles saem da sedação, que eles fazem um volume minuto gigantesco, uma frequência respiratória alta, então o tempo expiratório insuficiente pode ser um problema que vai surgir aí no dia a dia para a gente, né? Se esse for o meu problema, né, eu posso tentar diminuir a resistência do circuito, né, ou da via aérea, põe um tubo maior. No caso do COVID, a gente não vai conseguir, por exemplo, tirar o HME e usar umidificação e aquecimento ativo, né? Então, tirar o HME não seria uma solução no nosso caso, né? Eu posso tentar diminuir o tempo expiratório diretamente no PCV ou indiretamente no VCV, e eu posso tentar diminuir o volume minuto, né? Seja diminuindo a frequência respiratória, que vai me dar um aumento do tempo expiratório, seja diminuindo o volume corrente, porque aí eu vou ter menos volume para sair do pulmão, né? E a limitação de fluxo expiratório? Não tem nada a ver forte, mas assim, não depende da constante de tempo igual o outro mecanismo, né? Então isso aqui é uma coisa um pouquinho diferente. Tem uma série de conceitos que eu vou falar hoje, né? O ponto de igual pressão, o conceito da cachoeira, a equação da continuidade. Vou falando um a um com vocês ao longo da apresentação. Vamos lá? Primeiro ponto de igual pressão. Bom, aqui a gente tem um modelo simplificado do pulmão como se fosse uma unidade alveolar única, e a gente tem aqui a pressão alveolar, aqui é a pressão no espaço pleural, e a minha pressão transpulmonar, que é quem mantém isso tudo aqui aberto, é a pressão alveolar menos a pressão pleural. À medida que eu começo a expiração, a pressão aqui alveolar e a pressão dentro da via aérea vai caindo até o momento que ela fica igual à pressão pleural, como vocês estão vendo aqui. Desse momento para frente, se a pressão na via aérea continuar caindo,
eu vou ter um colabamento da via aérea, tá? Isso a gente chama de choke point. Esse colabamento pode eventualmente ser até completo, tá? Normalmente, o colabamento não é exatamente no ponto de igual pressão, porque a via aérea tem uma certa resistência ao colabamento, então pode ser um pouquinho mais para frente o colapso total do que o ponto de igual pressão, ou pode eventualmente não ocorrer, né? Vamos lá. E em relação ao conceito da cachoeira? Imagine que a gente tem aqui uma cachoeira, tá? Aqui eu tenho a coluna de água antes da cachoeira, aqui tem uma cachoeira e aqui o rio logo depois da cachoeira. E eu tenho, essa cachoeira em si impõe uma limitação ao fluxo de um lugar para o outro. Apesar de eu ter uma coluna de água gigante aqui, eu tenho um fluxo pequeno de água que consegue passar. Isso daqui a gente pode ver como uma analogia ao meu autopipe, que estava represado, aqui o choke point, e aqui o que vem depois. Se eu aumentar a minha pipe externa, minha pipe que eu estou setando no ventilador, isso não vai ter qualquer relação, não vai ter qualquer influência no fluxo entre um compartimento e outro, né? Isso vai acontecer até elas se igualarem. Depois que a pipe externa que eu estou dando superar a pipe intrínseca, aí sim eu vou ter um aumento de fluxo de um compartimento para o outro e eventualmente até sobre distensão. Então vamos lá. Aqui está a nossa cachoeira, aqui está o lugar de colapso, né, o choke point, e o ponto de igual pressão e o fluxo passando ali em cima da cachoeira, tá? Aqui é o lugar que eu tenho limitação de fluxo, aqui é o meu choke point, tá bom? Perfeito. Levando isso daqui em consideração, né, eu queria lembrar daquela questão do paciente asmático que o pessoal tenta usar zip ou tenta desconectar ele do ventilador. Vamos ver isso daqui de baixo para cima, né? Imagine que eu tenho um paciente asmático que está fazendo autopip sobre distensão, aqui embaixo, né? Se eu resolvo ir diminuindo a PIP dele, vai ter um certo momento que alguma redução a mais de PIP, né? Eventualmente até deixando cair em zip, não vai ter qualquer influência no fluxo, né? Eu não consigo aumentar o fluxo expiratório só baixando o PIP ou desconectando o paciente do ventilador e apertando o peito dele, por exemplo, que é uma coisa que às vezes o pessoal faz no paciente asmático, né? Justamente porque esse paciente tem uma limitação de fluxo expiratório. Então, tem algumas coisas que não funcionam para esse tipo de etiologia de PIP intrínseca. Em relação à equação de continuidade, né? Imagine que aqui eu tenho um reservatório, tá? E a mesma massa de fluido de um lado é a massa de fluido que vai estar do outro lado, certo? Então, a gente tem que a área aqui 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2 vezes a área 2, tá? Isso, se eu tenho uma área aqui, a segunda área, menor do que a área 1, necessariamente a velocidade aqui vai ser maior do que aqui. Ou seja, se eu tenho um estreitamento, né, dentro de um fluido que está no mesmo compartimento, se isso daqui se estreita, a velocidade do fluido aumenta. Isso também vale para o ar dentro da via aérea. Por isso que se eu pegar uma mangueira e apertar a mangueira, a velocidade do líquido aumenta e eu vou conseguir fazer com que essa água vá mais longe. Por isso também que a correnteza de um rio sempre é maior na parte mais estreita do rio e a força da água é menor na parte que as margens são mais amplas. E isso a gente também usa, inclusive, na ecocardiografia para calcular a área valvar aórtica. Então, isso foi a questão da continuidade. Eu vou falar um pouco de uma coisa bem parecida, que é o princípio de Bernoulli. Aqui o que a gente está vendo é o princípio da conservação de energia. Se eu tenho dois pontos, um vermelho e um amarelo, a energia entre esses dois pontos vai ser a mesma, vai se conservar, tá? Então, eu vou trazer isso daqui, a energia nesse ponto daqui vai ser a pressão que esse ponto daqui está sofrendo, mais a energia cinética do fluido nesse ponto, vezes a energia potencial do fluido nesse ponto. E isso vai ser igual à pressão, energia cinética e energia potencial nesse outro ponto daqui. Trazendo isso daqui para a nossa via aérea, imagine que eu tenho dois pontos, tá?
Um é aqui dentro do espaço alveolar, e um outro aqui dentro da via aérea colapsada. Se eles estão em alturas iguais, tá? Então eu vou tirar a altura daqui da equação, e eles têm a massa de ar parecida, né? É um sistema contínuo, é a mesma massa de ar, então eu vou tirar isso daqui também, e a gente vai chegar nessa equação daqui. A gente viu, pela equação da continuidade, que se eu tenho uma área de secção aqui menor, se a área aqui que o ar tem para passar é menor, a velocidade aqui vai ser maior do que a velocidade do ar aqui, certo? Então, necessariamente, a pressão aqui nesse ponto amarelo vai ser menor do que a pressão no ponto vermelho, tá? Isso pode fazer com que quanto mais grave é a minha limitação de fluxo expiratório, menor é a área que o ar tem para passar, também vai ser menor a pressão dentro da via aérea. E, eventualmente, a via aérea pode chegar a colabar, tá? Lembrando que o que mantém a via aérea aberta não é só a pressão em si dentro dela, mas sim a pressão transpulmonar. Você tem uma pressão transpulmonar maior, a via aérea, o alvéolo vai tender a ficar aberta. Se você tem uma pressão transpulmonar menor, ela vai tender a colapsar. Aqui é uma tentativa de desenhar uma asa de um avião, tá? Esse princípio é o mesmo pelo qual o avião consegue voar, as pássaros conseguem voar. Imagine que aqui eu tenho um fluxo de ar, e esse fluxo de ar ele vai passar por cima, e ele vai passar por baixo, e eles vão chegar do outro lado ao mesmo tempo. Só que o ar que passa aqui em cima percorre uma distância maior. Então, ele tem uma velocidade maior do que o ar que está aqui embaixo, tá? Se a velocidade aqui é maior, necessariamente a pressão aqui é menor. E a pressão aqui de baixo é maior, e é isso que sustenta a asa do avião. O último princípio que eu queria comentar com vocês, o último mecanismo é a questão dos compartimentos heterogêneos. Imagine que aqui eu tenho um pulmão e eu tenho duas regiões, uma sem limitação de fluxo expiratório, tá? E outra com uma certa limitação de fluxo expiratório, a via aérea um pouco colabada. Tá todo mundo com a mesma pressão alveolar aqui de 25, tá? E eu estou no final da inspiração, vou começar a expirar. Esse compartimento aqui que tem uma certa limitação, ele é um compartimento lento, de esvaziamento lento. À medida que eu começo a expirar, o ar vai saindo dos dois compartimentos, mas claro que a pressão aqui não consegue cair com a mesma velocidade que a pressão aqui, porque eu tenho uma limitação do fluxo expiratório. E isso vai continuando ao longo da expiração, até o momento que eventualmente essa via aérea pode colabar. E isso gera hiperinsuflação. Só que qual é a questão? Imagine que nesse momento, né, eu resolvo fazer uma pausa expiratória. Se eu faço uma pausa expiratória, a pressão que o ventilador vai estar lendo lá no Y é zero, né? Porque ele está vendo a pressão transmitida através de um sistema de vasos comunicantes. Então, ele vai estar lendo uma PIB total de zero. Mas isso não significa que eu não tenha hiperinsuflação. Então, a manobra de pausa expiratória só consegue ver a pressão no sistema que está em comunicação com os alvéolos. Se eu tenho alguns alvéolos colabados, colapsados, não vou estar vendo essa PIP aqui. A PIP intrínseca está subestimada. E isso pode ser um mecanismo pelo qual esses nossos pacientes que a gente está ventilando VCV fazem uma pressão de platô gigantesca e a gente não entende o que está acontecendo, né? Pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo a limitação de fluxo expiratório, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Voltando aqui na questão da cachoeira, quais são as consequências desses mecanismos de PIP intrínseca? A primeira é essa. Se qualquer mudança na resistência do sistema depois do choke point não vai alterar a limitação de fluxo expiratório. Ou seja, se eu olho aqui o momento que a via aérea colapsa, nada além disso importa, porque o fluxo já está limitado aqui atrás, entendeu? Não adianta mexer em nada para cá, porque o fluxo está limitado aqui. Não adianta eu botar um tubo maior no paciente, porque o fluxo está limitado lá atrás, entendeu? Segunda coisa, nesse tipo de mecanismo de PIP intrínseca, né, por limitação de fluxo expiratório, o tempo que, se eu, por exemplo, quiser dar mais tempo expiratório para o meu paciente, por exemplo, diminuindo a frequência respiratória, eu não vou conseguir resolver o problema dele. Imagine que eu quero aumentar o meu tempo expiratório e eu vou diminuindo a frequência respiratória, tá? Eu vou ganhar um pouquinho
de volume a mais que conseguiu sair do pulmão. E aí eu diminuo mais a frequência respiratória, eu ganho mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. A questão é que eu estou ganhando muito pouco volume, às custas de uma perda gigantesca do meu volume minuto. Então, às vezes, isso não é viável. E por último, se eu aumento o drive inspiratório, ou seja, se eu tento expirar com mais força, isso também não tem um efeito muito bom. Porque se eu aumento a minha pressão aqui no espaço pleural, deixo ela mais positiva, parte dessa pressão também é transmitida para o alvéolo. Então, eu continuo tendo um choke point quase que na mesma posição. Isso aqui é só foi só tirado desse estudo aqui de baixo para demonstrar isso que eu acabei de falar. Aqui em cima tem um paciente com limitação de fluxo expiratório e ele tem uma PIP intrínseca de 7,3 com uma frequência expiratória de 19, tá? E eu resolvo baixar essa frequência para 8. Eu consegui resolver o meu PIP intrínseco, tá? Mas olha as consequências disso. Meu volume expiratório, que era de 419, foi para 475, ou seja, eu ganhei muito pouco volume, tá? E o meu volume minuto foi de 8 para 3,8. Ou seja, quando eu tenho um mecanismo de PIP intrínseca por limitação de fluxo expiratório, às vezes não é viável o tempo expiratório que eu tenho que dar para esse paciente. Então, eu tenho que procurar outra coisa sem se aumentar tempo expiratório, se o meu mecanismo for limitação de fluxo expiratório. Aqui um de outro estudo, tá? Eu tenho pacientes com asma, aqui foram só pacientes com asma grave. Eu estou ventilando todo mundo com o mesmo volume corrente, de 610 ml, e o que eu fiz foi diminuir a frequência respiratória de 18 para 6, tá? Vocês vão ver aqui que meu tempo respiratório aumentou, né, de 2,9 para 9,5. Meu volume minuto caiu, como a gente já tinha comentado que ia cair, mas olha a diferença aqui na PIP intrínseca. Não tem quase nenhuma diferença, né? Ou seja, eu perdi muito volume em minuto, eu dei todo o tempo expiratório do mundo para esse nosso paciente, mas a minha PIP intrínseca quase não variou nada. Então, não adianta reduzir frequência respiratória se o meu mecanismo for limitação de fluxo expiratório. Então, eu tenho esses dois mecanismos principais de autopip, tempo expiratório insuficiente e limitação de fluxo expiratório, onde é o que a gente está habituado a ver, eu consigo medir ele com a pausa expiratória e eu consigo resolver ele aumentando o tempo expiratório. E o outro, que é a limitação de fluxo expiratório, é refratário ao aumento de tempo expiratório e ele vai causar um PIP oculto por colapsamento total da via aérea, ou seja, eu vou ter uma pressão de platô estourada, vou fazer uma pausa expiratória e não vou estar vendo esse PIP que está retido. E quais são as consequências disso? A primeira é a hiperinsuflação, né? Imagine que aqui eu tenho um alvéolo com os capilares em volta dele, né? Se eu causo uma hiperinsuflação, a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou aumentar a resistência vascular pulmonar, ou seja, eu vou aumentar a pós-carga de VD e, em última análise, reduzir o débito cardíaco, né? E, além disso, eu vou redirecionar, esses capilares estão comprimidos, então eu vou redirecionar o fluxo do sangue, que era para estar indo para aí, para outras regiões que estão menos ventiladas e os capilares não estão comprimidos. Então, a hiperinsuflação também vai piorar a relação VQ do paciente, e isso também pode causar barotrauma, como infelizmente a gente está vendo em alguns pacientes, fazendo pneumotórax espontâneo. Além de hiperinsuflação, trigger ineficaz, né, vai ser uma consequência, porque o paciente vai ter que fazer um esforço maior para conseguir trigar o ventilador. Tosse ineficaz, especificamente no paciente que tem limitação de fluxo respiratório, e aumento do trabalho respiratório, e isso pode ser uma da causa das falhas de extubação que a gente eventualmente vê, né? Por que eu vou ter um aumento do trabalho respiratório? Para eu conseguir inspirar, eu tenho que causar uma variação de pressão, né? Minha pressão dentro da alvéolo tem que estar menor do que a pressão do ambiente para o ar conseguir entrar. E imagine aqui que eu tenho dois compartimentos, um com uma pressão maior, um P grande, e o outro com uma pressão menor, por isso um P menor. Se eu tenho uma diferença de pressão, eu vou causar um fluxo de um lado para o outro, da maior pressão para a menor pressão. À medida que o fluxo, a diferença de pressão vai diminuindo e as pressões se igualam, esse fluxo vai zerar, certo? Vamos voltar para cá então. Eu tenho uma diferença de pressão grande, tá? Eu tenho um fluxo indo de um lugar para o outro, para o compartimento de menor pressão, mas eu começo a fazer autopip, pipa intrínseca, de forma que as pressões começam a ficar mais parecidas e o fluxo vai diminuir.
que o paciente pode fazer para tentar manter um fluxo, já que ele precisa respirar? Ele pode aumentar a pressão que ele faz, ou seja, ele faz uma pressão maior, ele aumenta o trabalho da respiração para conseguir vencer, para conseguir causar essa variação de pressão que ele precisa para ter um fluxo mínimo, né? Ou seja, aumenta o limiar para início do fluxo respiratório. E, além disso, isso daqui é uma tentativa de desenhar uma caixa torácica com o diafragma, tá? Normalmente o diafragma, na inspiração, ele vai ter toda essa variação de comprimento, certo? Mas se eu tenho paciente com PIP intrínseca, né? Ou seja, que tem que já está hiperessuflado e o diafragma já está rebaixado, quando o diafragma contrai, ele só vai fazer isso daqui. Ou seja, eu estou piorando a função contrátil do meu diafragma se eu fico deixando o paciente fazer uma pipa intrínseca e fazendo hiperinsuflação, porque o diafragma tenta contrair a partir de uma posição já rebaixada, né? E, eventualmente, o aumento do esforço respiratório do paciente pode, inclusive, causar durante a inspiração, um movimento para dentro da caixa torácica, como a gente vê nessa foto daqui, né? Isso é um sinal que dá para ver clinicamente durante a inspiração, quando o diafragma tenta contrair a partir de uma posição já rebaixada, né? Eu vou ter uma incursão para dentro do grédio costal durante a inspiração. E isso, caso a gente veja, né, o paciente fazer isso, isso é um sinal de hiperinsuflação, ainda que a PIP intrínseca medida com a pausa respiratória seja normal. Isso significa hiperinsuflação. Por exemplo, pode ser um paciente tabagista, entendeu? Vou ter que começar a correr atrás de por que ele está fazendo hiperinsuflação e tentar corrigir. Mas como é que eu suspeito de limitação de fluxo respiratório na beira-leito? Já que eu fazendo uma pausa respiratória, pode ser que eu tenha limitação de fluxo respiratório e eu tenho PIP intrínseca oculta, né? A primeira é se eu tenho uma PIP intrínseca que eu estou aumentando o tempo respiratório e ela não está corrigindo. Isso tem que acender um alerta na minha cabeça para limitação de fluxo respiratório. A segunda é esse comportamento de absorção de PIP. Eu vou mostrar um pouco o que é isso. Imagina que eu tenho aqui um paciente sem limitação de fluxo respiratório, tá? Ele está ventilando a ZIP, ou seja, com PIP zero, e eu fiz uma pausa expiratória. Nessa pausa expiratória, eu medi um PIP total de 7,5, né? Se eu estou em ZIP, esse meu PIP total vai ser igual à PIP intrínseca e eu tenho uma PIP intrínseca de 7,5. Esse mesmo paciente, eu dei agora 5 de PIP para ele, combinado? Fiz a mesma pausa expiratória e minha PIP total medida foi de 12,5. Se minha PIP total é de 12,5, 12,5 menos 5, eu tenho uma PIP intrínseca ainda de 7,5. Ou seja, eu aumentei em 5 de PIP e meu PIP total aumentou também em 5. Isso é um paciente que não absorve PIP. Agora, uma outra situação, né? De um paciente com limitação de fluxo respiratório, também em ZIP, eu fiz uma pausa expiratória e minha PIP total medida foi de 7,3. Mais uma vez, eu estou em ZIP, né? Então, meu PIP total menos 0 vai ser igual a PIP intrínseca, também vai ser 7,3. E aí, eu resolvi botar uma PIP de 5 nesse nosso paciente. Fiz mais uma vez uma pausa expiratória e minha PIP total medida agora foi de 9,3, né? 9,3 menos 5, eu tenho um PIP intrínseco de 4,3. O que aconteceu aqui nesse paciente? Eu dei 5 de PIP, mas a minha PIP total aumentou só em 2, foi de 7,3 para 9,3. Ou seja, o pulmão absorveu 3 centímetros de água de PIP, né? Isso é um comportamento de absorção de PIP, né? Terceiro, morfologia da curva fluxo versus tempo. Essa é uma curva que vocês já viram lá atrás, em outra slide, e a gente sempre olha essa curva quando a gente vai analisar o ventilador do paciente, né? Se a gente vê com atenção, eu tenho aqui na alça expiratória um ponto de inflexão, ou seja, eu tinha uma velocidade rápida de início da expiração e depois essa velocidade diminuiu, né? Eu tenho, então, 2 momentos diferentes, né? Esse momento daqui, o ar que estava depois do choke point, que foi propelido para fora na hora que o segmento colabou, né? E a partir daí, eu tenho um esvaziamento lento do pulmão através do segmento colapsado. Se eu vejo no ventilador uma curva com essa morfologia, eu tenho que pensar que pode estar acontecendo a limitação de fluxo expiratório. Combinado?
E por último, ficou meio cortado, mas uma outra coisa que eu posso fazer é mudança no driving expiratório. Eu vou falar isso com um pouco mais de calma. Imagine que eu tenho uma pressão dentro da alvéola e uma outra pressão na abertura da via aérea. Essas pressões são diferentes, então isso vai causar um fluxo de dentro para fora. E o que é o driving expiratório? Como eu tinha falado, é a pressão alveolar menos a pressão da abertura da via aérea. É o drive, ou seja, é o que vai, a força motriz que vai jogar meu ar para fora. E como é que eu posso tentar aumentar esse drive expiratório? Primeiro, eu posso pegar aquela pressão na abertura da via aérea, ou seja, meu PIP, e reduzir. Né? De um ciclo respiratório para outro, eu reduzo o PIP. Né? Se eu reduzo o PIP, eu vou aumentar o fluxo, porque eu vou aumentar o drive expiratório. Olha a fórmula, pressão alveolar menos pressão da abertura da via aérea. Né? Ou eu posso fazer alternativamente um aumento da pressão alveolar. Né? Por exemplo, eu posso pegar meu paciente e fazer uma manobra de compressão abdominal. No final da inspiração, quando ele vai começar a expirar, eu vou e comprimo o abdômen dele, jogando o diafragma lá para cima e eu aumento a minha pressão pleural e assim minha pressão alveolar, aumentando o drive expiratório. Eu vou mostrar isso nos gráficos, como é que a gente pode ver. Aqui eu tenho um paciente sem limitação de fluxo expiratório, tá? Isso daqui é ele mesmo, tá? Uma respiração dele e uma outra respiração dele, né? Como se a gente estivesse vendo uma curva contínua mesmo, tá? Só que qual a diferença? Aqui na primeira respiração ele estava com PIP de 14 e aqui na segunda respiração eu fui diminuir meu PIP para 7 entre um ciclo e outro, né? E o que que aconteceu? Aqui eu tinha um fluxo expiratório de um certo tamanho. E no momento que eu reduzi a PIP de uma hora para outra, ou seja, eu aumentei o driving expiratório, o meu fluxo também aumentou. E isso é uma coisa que é fácil de fazer na beira-leito, né? Isso significa que o paciente não tem limitação de fluxo expiratório, porque eu aumentei o driving expiratório e a expiração aumentou, consegui uma expiração maior, certo? Já no paciente que tem limitação de fluxo expiratório, o que que acontece? Isso daqui é o que eu espero no paciente normal, tá? O que que acontece no paciente que tem limitação de fluxo expiratório? Aqui tem a respiração 1, respiração 2, eu tenho um PIP aqui de 6 e eu vou aumentar o drive respiratório reduzindo isso para zero, tá? De uma hora para outra, de um ciclo respiratório para o outro. Bom, o que que aconteceu? Eu diminuí o PIP, ou seja, aumentei o drive expiratório, mas a expiração não mudou em nada, né? Se isso acontece, né, se eu faço uma manobra de redução da PIP e a expiração fica igual, isso significa que o paciente tem limitação de fluxo expiratório, tá? Uma outra forma, se eu quisesse, de fazer isso o paciente está com PIP super alta, eu não posso ficar baixando a PIP, eu posso fazer uma manobra de compressão abdominal, tá? Mesmo que eu não queira mexer na PIP, e eu posso ver se varia o fluxo expiratório. Se variar, provavelmente não tem limitação de fluxo. Se não variar, igual nesse caso daqui, nosso paciente tem limitação de fluxo expiratório. E eu saiu cortado aqui, mas, assim, as duas coisas que eu acho mais práticas de fazer na beira-leito são ver a morfologia da curva fluxo versus tempo ou fazer isso daqui. Fazer alguma coisa que aumente o drive expiratório, seja baixar a PIP, seja fazer uma compressão abdominal e ver se o fluxo expiratório varia ou não. Né? Eu acho que essas são as formas mais práticas de identificar a limitação de fluxo expiratório na beira-leito. E se eu identifiquei, como é que eu posso tratar? A primeira coisa é ver o mecanismo. Se meu mecanismo for tempo expiratório insuficiente, eu só vou ter que aumentar o tempo expiratório. Isso é o que a gente está acostumado a fazer, né? Que a gente tinha comentado lá atrás. Né? Mas se o meu problema for limitação de fluxo expiratório, eu posso fazer algumas coisas. Tá? Titular PIP, adotar uma posição sentada diferente, beta-2 agonista, se o problema for, por exemplo, hiperreatividade via aérea, ou diurético, se meu problema for, por exemplo, o balanço hídrico negativo ou IC descompensado, que são coisas que também podem causar limitação de fluxo expiratório. Eu vou falar mais dessas duas primeiras. Em relação à titulação de PIP, quando a gente fala isso, a gente quer dizer aumentar a PIP que já estava setada em mais 80% da autoPIP, né? Eu tenho uma PIP X, eu calculo minha autoPIP, eu pego 80% da minha autoPIP e eu acrescento isso à PIP que eu já tinha setado. Eu vou explicar isso melhor. Mas isso não dá certo para todo mundo.
né? Isso vai dar certo principalmente para paciente que tem essas duas condições juntas, ou seja, uma frequência respiratória baixa e uma limitação de fluxo respiratório demonstrada. Eu vou falar onde saiu isso. Imagine que aqui eu tenho, vamos olhar só essa parte da esquerda agora, tá? Eu tenho um paciente com um PIP de zero, tá? E ele tem dois alvéolos, um com limitação de fluxo e o outro sem limitação de fluxo respiratório. Com um PIP de zero, esse alvéolo aqui sem limitação de fluxo respiratório tinha uma PIP total, quando eu fiz a pausa, de 4, né? E 4 menos 0 dava uma autoPIP de 4. Esse outro aqui tinha uma PIP total de 10, né? 10 menos 0 vai dar 10, eu tinha uma autoPIP de 10. Juntando esses dois alvéolos aqui, no final das contas, eu tinha uma PIP total de 7, né? Quando eu fazia uma pausa respiratória no meu ventilador. E 7 menos 0 dava uma autoPIP de 7. Passando aqui para o outro lado, eu peguei essa minha autoPIP de 7 e 80% de 7 dava em torno de 6. E eu resolvi aplicar 80% da autoPIP que eu tinha. Então, eu apliquei uma PIP de 6 aqui. No alvéolo que não tinha nenhuma limitação de fluxo respiratório, todos esses 6 de PIP foram transmitidos aqui para dentro, né? E minha PIP total foi de 4 para 10, tá? 10 menos 6, minha autoPIP foi para 4, tá? E nesse outro alvéolo daqui, que tinha limitação de fluxo respiratório, quando eu dei 6, esses 6 não interferiram em nada aqui dentro, porque eu dei uma PIP externa que é menor do que a PIP intrínseca. Ou seja, aquela questão da cachoeira. Eu estou dando uma PIP menor do que a autoPIP. Ou seja, não teve interferência nenhuma aqui dentro. Então, eu continuei com uma PIP total de 10. Só que 10 menos 6, minha autoPIP é de 4, né? Então, quando eu dei mais 80% da autoPIP, eu acabei reduzindo a autoPIP do paciente de 7 para 4. Combinado? O que significa na prática, né? Imagine que eu tinha a mesma situação, uma autoPIP de 10 e tinha uma PIP extrínseca externa de 0 e eu resolvi setar no ventilador 80% da autoPIP, ou seja, era 10, eu resolvi aumentar em 8, né, a minha PIP externa chegando aqui. Isso significa que, ao invés de o paciente ter que fazer um esforço gigante até conseguir chegar no limiar onde alguma coisa gera aumento de fluxo, né, ele vai ter que partir daqui de cima. Ou seja, ele faz isso daqui de esforço e qualquer coisa além daquilo já vai causar um aumento de fluxo respiratório. Então, eu estou reduzindo o trabalho dele, né? Mas isso funciona para todo mundo? Como eu tinha dito, talvez não. Esse estudo aqui pegou 100 pacientes, tá? Com uma PIP intrínseca de 5. Estava todo mundo em ZIP, em ventilação controlada. E a intervenção foi aplicar mais 80% da autoPIP medida ao que o paciente já tinha de PIP. E ele descreveu 3 tipos de comportamento. O paciente que absorvia totalmente aquele PIP, como a gente tinha falado lá atrás, tá? Ou seja, eu dava esse PIP daqui e não tinha aumento nenhum do PIP total. Eu tinha paciente que absorviam quase todo aquele PIP, ou seja, eu dava um PIP e tinha um aumento de até 50%, e o paciente que tinha pouca absorção de PIP, que eram todos os outros casos. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise de quais variáveis eram mais associadas a esse comportamento aqui de absorver todo o PIP que eu dava, tá? E o que tinha um P significativo era o paciente que tinha limitação de fluxo já demonstrada e o paciente que tinha uma frequência respiratória mais baixa. E se a gente associava essas duas coisas, né, as duas características juntas, a acurácia era ainda melhor. Né? O que significa? Talvez só vale a pena fazer esse negócio de acrescentar mais 80% da autoPIP se eu tiver essas duas coisas. E se eu não tiver uma delas, ou se não tiver nenhuma das duas, provavelmente não vai dar certo. Tá? E a questão do posicionamento que eu tinha falado. Esse estudo daqui pegou 30 pacientes consecutivos, tá? Todos internados em UTI, em ventilação mecânica, foi unicêntrico, e um grupo tinha IMC maior do que 35 e outro menor do que 30. Ele excluiu alguns pacientes comuns de a gente pegar, né? Por exemplo, PF ruim, DPOC asma, mas foi uma intervenção relativamente simples, que foi
deixar o paciente sentado com a cabeceira a 70 graus e as pernas ligeiramente abertas para evitar a compressão do abdômen pelas pernas, tá? E isso daqui é um gráfico do paciente que estava em supina e com PIP de zero. Medindo a autopipe dava de 11 e a gente via aqui a inspiração e aqui embaixo a expiração e a gente via a limitação do fluxo expiratório, tá? Aqui na curva fluxo-volume. E se eu pegava esse paciente e dava PIP para ele, por exemplo, uma PIP de 11, né? Eu conseguia resolver isso, né? Eu resolvia a limitação de fluxo expiratório. Voltando aqui, esse é o paciente que estava deitado em zip. Esse paciente aqui estava deitado também, e eu resolvi dar uma PIP de 11, tá? O que acontecia se eu não mexia na PIP, eu continuava deixando em zip, mas eu botava esse paciente sentado. Vocês vão ver aqui que a gente também conseguia resolver a limitação do fluxo expiratório, né? Eu também conseguia resolver o autopip, mesmo que esse paciente estivesse em zip, simplesmente pela mudança da posição. Mais uma vez, eram pacientes obesos, né? Aqui é um gráfico também desse estudo, né? Que mostra que isso aqui é autopip, né? Do paciente deitado em zip. E qualquer coisa que eu fizesse, seja botar PIP, seja botar o cara sentado ainda que em zip, eu conseguia reduzir a autopip, certo? E associar as duas coisas, sentar e botar PIP, não fazia muita diferença em relação às outras separadas. Mas olha aqui o que aconteceu com o platô desse paciente, quando eu associei as duas coisas. Aqui é ele deitado em zip, aqui é ele deitado com PIP. Meu platô até aumentou, lógico, eu estou dando PIP, né? Mas se eu sento esse paciente, mesmo que em zip, eu já conseguia ter uma redução do platô, né? Só por redução da limitação de fluxo expiratório, só por reduzir hiperinsuflação, que como a gente tinha falado, pode ser uma das causas de platô alto nesses pacientes que a gente está vendo internados com Covid. Então, a posição sentada alivia a pressão do trato gastrointestinal sobre o diafragma e previne a telectasia basal. É bem parecido com o que a gente vê na prona, né? Imagine, aqui eu tenho um paciente supina, aqui embaixo o paciente em prona, né? Se eu ponho o paciente sentado, eu também estou tirando o diafragma, estou tirando o peso das vísceras do trato gastrointestinal sobre o diafragma. Eu estou deixando o diafragma contrair de forma mais fácil e eu previno a telectasia basal. Aqui, mais uma vez, né, a comparação do paciente deitado e do paciente em prona, mostrando que o paciente em prona tem uma distribuição mais homogênea da pressão transpulmonar, tá? Ou seja, eu reduzo a heterogeneidade que eu tinha no decúbito dorsal, além de direcionar, de melhorar minha relação VQ, já que eu estou ventilando melhor as regiões que têm maior fluxo, né? Se a gente fizer uma analogia com o paciente sentado, eu também vou ter uma distribuição mais homogênea da pressão transpulmonar e eu também vou estar favorecendo minha relação VQ, porque eu vou estar dando mais ventilação para as regiões que têm mais fluxo, né? É um tema meio extenso, meio complicado, mas era isso que eu tinha para conversar hoje. Muito obrigado. Uhum. E aí, gente, alguém tá vivo depois dessa aula? Alguém tem alguma dúvida? Das duas, uma. Não entendeu nada? Ou você foi muito claro? Para minha sorte, não tenho nenhuma dúvida. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa?
Foi uma aula extremamente densa, mas foi uma boa aula, viu? Eu acho que vai demorar um tempo para vocês digerirem as informações dadas, né? Bom, gente, então vamos almoçar, vai.